Muito obrigado, Bruno Lewandowski. Quase é Lewandowski, quase dá o presidente do Supremo, hein? Jefferson Bale, Vomir Reis, Renato Nigro. Muito bem. Muito obrigado. A sua participação nos honra muito. O professor Renato Nigro, ele é juiz federal em São Paulo, está nos assistindo pela internet. E ele diz que é um cidadão irresignado. Muito bem. O professor Arossi, lá de Lajeado, diz assim, na audiência, pelos meus cálculos, uns 22 anos de contribuição ainda. Boa sorte, Arossi, vai contribuindo. A Thaíse diz assim, ótimos esclarecimentos sobre a aposentadoria no Conversas Cruzadas. Muito bem, muito obrigado. O Rafael Breda, que já tinha falado, daquela situação de esperar até os 70 anos, já foi explicado. Ana Sanhudo. A Ana Sanhudo traz a seguinte situação. Boa noite. Minha mãe tem 65 anos. Recebe um auxílio complementar desde 1990. Ela informa ainda que este auxílio é decorrência de uma intoxicação química. Pode ser convertido em aposentadoria? Minha querida Ana, nós aqui no intervalo já trabalhamos com a tua pergunta, tu vais ter que nos esclarecer algo mais. Como assim? Ela está em auxílio-doença desde então? Ela tem uma contribuição da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que não é uma aposentadoria? Atenção. Ou ela se aposentou já por conta de uma invalidez? Ou ela teve durante um tempo uma doença de trabalho, essa intoxicação química foi um acidente de trabalho, ela trabalhava com isto, e então depois, mesmo continuando o trabalho, recebeu uma contribuição por um tempo? Não ficou claro para nós, até porque faz muito tempo tudo isso, desde 1990. Mande para nós o seguinte, ela já é aposentada? Ou ela tem esta contribuição? Que natureza tem este auxílio suplementar? Nós ficamos em dúvida aqui. Então, se você tem tempo ainda, tem este bloco e o próximo, manda outro Twitter para mim, que eu pergunto para eles. Com estes dados, nós vamos ter que te responder, mas vamos responder mesmo depois do programa, na sequência, você esclarecendo depois, não tem problema. A gente manda a resposta, tá certo? Muito bem. Eu tenho aqui, por idade nós já falamos, aposentadoria por invalidez, nenhuma mudança? Nenhuma mudança. Nenhuma mudança? Esta pode ser mesmo com... Qual é o tempo mínimo? Não é mais um dia só? Basta ter um dia de contribuição? O acidente de trabalho continua sem a carência, né? Ou seja, eu entrei hoje no trabalho, amanhã me acidento, se eu tiver que me aposentar por isso, está valendo? Está valendo. Tá. E qual é o cálculo? Integral? Remuneração. Aquela remuneração, o salário de contribuição daquele mês, muito que sequer bem. chegou a ser efetuado. Se ele contribuiu sobre R$2.000 que ganhasse, por exemplo, será esse. É o salário básico que ele tinha no momento do... Muito bem. Então, esta alteração não houve. A aposentadoria proporcional não existe. Isso foi um equívoco. E, atenção, tem gente nas redes sociais, até arvorando-se a orientador, dizendo assim, vamos lá, vamos recalcular a sua aposentadoria aplicando a nova fórmula, nem que seja proporcional. Isso não existe, certo? Proporcional não. Não, e quem está aposentado, está aposentado. Está aposentado. As revisões são possíveis via judicial, se tiver havido erro na concessão, perfeito, não pela nova lei. Não pela nova lei. Correto? Claro que ressalvada a hipótese da desaposentação. Tudo bem. Então mas nós temos duas situações para quem já está aposentado. Quem está aposentado pode eventualmente ter corrigida a sua aposentadoria se na concessão entregaram mal. Houve um erro no cálculo e você consegue demonstrar que merecia mais, via judicial. Esta é uma hipótese. A outra hipótese é a da desaposentação tão falada. Alguém se aposentou e agora tem uma possibilidade de voltar ao trabalho, está inclusive trabalhando, então o que ele faz? Desaposenta para esperar um pouco mais e, por exemplo, entrar na nova regra. Agora, atenção, isso depende ainda de decisões judiciais. E a mais esperada, que está no Supremo Tribunal Federal, está lá em cima da mesa há mais tempo do que os meus guardados aqui. Tá certo? Certo? Tá bem esclarecido isso? Brito, eu acho que é importante a desaposentação. Essa é uma questão que, antes de tomar qualquer atitude,
deve-se procurar as informações, o seu advogado, a associação, para fazer os cálculos, para ver se ela compensa. Porque há casos em que ela não compensa, certo? Por exemplo, o meu caso, eu trabalhei 13 anos depois de aposentado, mas eu reduzi a minha carga horária de trabalho, portanto, para me desaposentar, eu vou ter uma perda. Mesmo com essa perda aqui, ó, dessa redução, eu ainda não compensa, certo? Então tem que fazer bem os cálculos para não fazer bobagem, não é isso? A desaposentação, que no caso dele, a desaposentação que pode ainda sugerir um cálculo mais atento, é a hipótese de desaposentando se valer da 85-95. Sim, mas você pode se valer, como a gente já tinha discutido também, da opção de um fator maior. Vamos supor que esses 13 anos tenha dado para ele um fator de 120%. Mesmo com a redução de carga horária, o cálculo dele pode dar uma média menor, mas com um fator acima de 100% Entendi. dá um resultado maior. Aquele exemplo que tu trouxeste há pouco. Tem um senhor que eu conheço que ele está aposentado faz 46 anos. Então o fator dele deu 3,7. Ele tem 87 anos de idade. Ou seja, o fator, mesmo que seja o salário mínimo, eu vou pegar o salário mínimo e multiplicar por 3,7. Mas aí nós estamos falando de situações mais extremas, né? Sempre lembrando que a desaposentação não é chegar no guichê da Previdência e vir desaposentar, não é assim. Não. Vai ter que brigar na justiça. Judicial. É judicial. Isso, inclusive, é uma das Supremo situações tá que o Supremo sentado ressalvou. Sim, mas por isso é importante fazer os cálculos, né? Exatamente. Fazer os cálculos. O Supremo ressalvou, o Supremo julgou no ano passado um processo em que dizia, que respondia a seguinte pergunta: a pessoa precisa ir primeiro ao INSS ou pode ir direto ao Judiciário? Então o Supremo disse o seguinte: em regra, a pessoa precisa ir primeiro ao INSS, depois que o INSS disse não, pelo menos uma vez, né, ele não precisa esgotar as vias administrativas, o INSS negou o benefício, aí ele já pode ir para o Judiciário. Ressalvadas hipóteses em que é notório, é sabido que o INSS vai negar, que é o caso da desaposentação. Então, todos sabemos que o INSS não vai aceitar a desaposentação. Então, nesse caso, a pessoa sequer precisa fazer esse requerimento ao INSS. Então, é por isso que ela deve ir direto ao Judiciário. O que se espera agora é uma questão aqui político-jurídica. O que se espera é que o Supremo julgue e, em julgando, traga, inclusive, desde logo, uma orientação, até se for o caso, por súmula vinculante. Embora não haja outras tantas decisões para justificar a publicação de uma súmula. Mas, enfim, que o Supremo Tribunal Federal assuma essa posição e a Previdência, ato contínuo, passe a adotar administrativamente o comando judicial, para não precisar ficar cada um que for lá pedir. Mas aí nós temos um problema, Brito. Quando o Supremo julga uma matéria, se espera realmente que o INSS aplique de imediato. Isso leva muito tempo e nem sempre o INSS aplica. Parece que o ajuizamento de ações é interessante para o INSS. Parece que isso é bom, porque ele fica discutindo coisas que já foram superadas pelo STJ, pelo STF, e fica discutindo. Quando um dia escolher um caminho que foi de criar as súmulas vinculantes, rapidamente, aí traduzindo esse juridiquês, súmula, você sabe o que é a súmula do jogo, né? O resumo do futebol lá, que vai tudo na súmula. Uma súmula é um conjunto de informações que a gente põe lá resumidamente. E que, no caso da justiça, significa o pensar da justiça sobre aquilo. Resultado de reiteradas decisões. Para ficar evitando novos processos e novos recursos, tem um dia que o tribunal diz: olha, sobre isso nós pensamos assim. A desaposentação é devida a quem, depois de aposentado, trabalhou e contribuiu, etc., admitindo-se um novo cálculo de aposentadoria depois de que definitivamente resolver parar. Este é o teor da súmula que se espera. Por que vinculante? Porque não é só aos outros juízes que esta súmula dá um sinal, dá quase uma ordem, mas a própria administração. Este é o caso. Vincula a Previdência tem que passar a cumprir o que está na súmula. Mas, como disse a Jane, a Previdência vai deixar rolar. E eu pergunto, doutor Portanova, a Previdência paga honorários quando perde?
Olha, paga, né? Quando não há reciprocidade, né? Porque muitas vezes você pede numa desaposentação, por exemplo, algumas outras demandas, por exemplo, um tempo especial que tem que ser convertido ou algum outro elemento, e há uma compensação, porque o julgado não é integralmente procedente, ele acaba sendo parcialmente procedente e aí haveria uma compensação de honorários. Se você ganha a ação integralmente, você ganha os honorários, sucumbência, que varia de 10% a 20%, mas limitado até a data da sentença que é atribuído hoje. A Previdência paga ao advogado diretamente, paga ao advogado diretamente, e o judiciário tem destacado estes honorários como legitimidade do advogado. Importante foi lembrado antes que, às vezes, no nosso país acontece os absurdos de resoluções e portarias revogar disposições de princípios constitucionais. Está cheio, né? Um absurdo. E não é só no INSS. O doutor Johnny falou, né? são recursos intermináveis. O trabalhador vai envelhecendo, vai perdendo até a confiança, vai perdendo a esperança, o ânimo, por direitos, comezinhos, direitos sagrados, que é uma diferença, um recálculo. Então, esse é um avanço que tem que ser feito. O Supremo, às vezes, julga e o INSS, de qualquer forma, cria artifícios para recorrer, recorre na execução, no cálculo, enfim. Então, isso é algo que deveria se avançar. E de outra parte, também, quando se discute Previdência, isso é mobilização do povo. Esse assunto agora, por exemplo, essa progressividade, nós estamos lutando para ser derrubada. Porque realmente um fator daqui a 7 anos, de 90, 100... Mas nem pode ser agora para derrubar. Para derrubar só com a conversão em lei. Para depois dizer que é inconstitucional. Não, vai depender da votação. Politicamente. Sim, defender agora na Câmara Federal a derrubada do veto para manter o 8595 sem essa progressividade. Essa é a luta atual da classe trabalhadora em relação a isso. Claro que historicamente se lutou para revogar o fator previdenciário pela crueldade que ele causa em rebaixar o salário dos trabalhadores. Cuidado com o lamaçal que vai surgir, a confusão. Por exemplo, a presidente vetou uma medida provisória que trazia a fórmula 8595 pura e simplesmente. Muito bem. Exato, agora ela manda uma outra medida provisória acrescentando a progressividade e mantendo aquele texto original do 8595. Temporariamente. Deixa o veto para lá. Tem que lutar para sobreviver esta medida. Porque se nós formos partir para derrubar o veto lá, nós vamos ter uma questão de direito intertemporal muito complicado. Porque quem pediu aposentadoria e até tivesse aposentado pela segunda medida provisória, como é que vai ficar? Por um ano e meio, mais ou menos, vai valer essa. Sim, pois regra. esquece a outra. Agora, a informação, mas nesse tempo tem que derrubar. A informação que eu tenho, Brito, é que a Previdência não vai conceder nenhum benefício enquanto não passar pelo Congresso. Ou seja, se alguém protocolar, primeiro que o processamento demora. Se eu ligar para o INSS... Mas ela não pode se negar a receber. Não, ela vai receber, mas ela não vai... Não vai conceder. Por duas razões. Não, porque não tem sistema e nada se faz no INSS sem sistema. E segundo, porque ela vai esperar fechar essa discussão no Congresso para daí conceder ou não conceder. Então o processo vai ficar esperando a maturação da discussão no Congresso. Vai ter muito juiz olhando esse assunto nos próximos dias. Este é o erro de misturar governo com Estado, política com administração, pura e simples. A administração da Previdência não tem nada a ver com o andar da carruagem do Congresso, o que a presidente vetou ou não vetou. Ela tem uma medida provisória que vale desde logo e até que seja derrubada ou convertida com alterações, está valendo, é lei. Ela tem que pegar e qual é o tempo que normalmente a Previdência leva para conceder? Aí tem um outro aspecto também. Se eu agendar um benefício hoje, ele não vai ser processado nem semana que vem. Eu ligo hoje, ele vai ser agendado porque tem 1 mês e meio, 2 meses. Bem. Então, até lá é o dia que eu vou entregar a documentação. Mas a concessão, a concessão leva menos de 1 ano. Sim. Não, mas aí a hipótese é a seguinte. Em geral, pelo menos. E o trabalhador está desempregado. O que ele tem a ver com esse problema? Pois é. Ele está desempregado, implementou a fórmula 8595 ou teria lá um percentual outro abaixo de 100% e ele vai ter que ficar esperando a administração. Você trouxe uma notícia que é pauta. É pauta nacional. Vamos atrás da Previdência para ver que tempo a Previdência está anunciando que vai conceder
eu quero ver a Previdência dizer isso formal e oficialmente. Você disse que tem informações. Não há ainda um ato do ministro da Previdência dizendo só concederemos depois da decisão do Congresso. Não há. Não conhecemos. Muito bem. O INSS faz muita coisa por memorando circular. Faz muita... mas derruba a Constituição. Bilhetinho, né? Bilhetinho. Derruba a Constituição. Memorando circular, Memorando resolução circular e portaria. revoga Pô, a medida provisória. Tu estava preocupado com resolução e portaria? Que bobagem isso. Bilhetinho também revoga. Já voltamos.